Esse é o script referente à questão número um da atividade. Vai testar uma funcionalidade do sistema e a funcionalidade vai ser copiar e colar arquivos e manusear esses arquivos, também ocultando. No comecinho ele na primeira linha ele entra na pasta de origem, onde vai copiar todos os arquivos, logo em seguida vai selecionar todos, copiá-los e para a pasta de destino é, e, enviar o comando do Ctrl+C do teclado. Se esses arquivos não existirem e aquela janela de pop-up não aparecer acusando que eles já existem, então ele vai passar logo para o sinal, chamando a função oculta arquivos. Vai copiar e logo depois ocultar arquivos. Caso já existam os arquivos na pasta de destino, ele vai selecionar aquela opçãozinha, aquele checkbox, realizar a mesma ação para todos e clicar na copiar e substituir. Aqui é a função ocultar arquivos, ela seleciona todos os arquivos, pressiona a tecla de opções, depois aperta P duas vezes, que é para ir na opção de propriedades do menu que vai abrir, e logo depois O para ocultar e L para aplicar. Logo em seguida Enter para dar OK e fechar a tela de propriedades. OK? Vamos ver rodando. Tá. Pronto, como podemos ver, ele ocultou os arquivos. Agora vamos ver a segunda vez com os arquivos já existentes na pasta. Acusou que os arquivos já estão na pasta, copiou e substituiu. Pronto. Agora ele vai ocultar de novo. Pronto, ok. E é isso. Olá, vou falar agora sobre a atividade 2 do projeto Autóis. O professor pediu para que a gente descrevesse uma atividade na qual eu teria que instalar um programa caso eu tivesse um arquivo no meu Windows que não fosse reconhecido. Eu escolhi o programa WinRAR. Aqui eu tenho um arquivo .rar, onde o Windows não o reconhece. Daí eu criei um script para que ele instalasse automaticamente o programa WinRAR e extraísse o folder e abrisse um dos arquivos que tivesse dentro desse programa, desse arquivo. Bom, vou rodar aqui e depois eu explico como foi feito o script. Eu usei o Altoid para fazer o script. Aí vejo o processo de instalação, esse é um processo de instalação normal do WinRAR. Ele já instalou. Aqui vejo que ele gerou automaticamente o folder exemplo Altoid. Ele abre o arquivo txt e fecha. Agora eu vou explicar como é que foi feito. Bom, aqui eu tenho a descrição do projeto, que a atividade é instalar o programa WinRAR, capaz de abrir um arquivo. Na minha nota eu coloquei o seguinte: o ficheiro de automação terá de estar na mesma página em que se encontra o instalador do WinRAR. Caso contrário, não irá funcionar. Perceba que eu deixei tudo no desktop. Aqui, os utilizadores do Windows, eles necessitam ter direitos de administrador ao executar o script. Então, a gente precisa usar essa linha de código aqui, que eu queria de mim. Bom, inicialmente, para iniciar o instalador, eu tenho que usar esse comando, só execute, e aí coloco o nome do programa. O sleep dá aquela sensação de que você dá um tempo suficiente para que o processo
de instalação seja visualizado. Então, esse tempo eu dei para que desse para ver como foi feito o processo de instalação. Senão ele ia fazer automaticamente tudo, não dava para a gente ver o processo. Esse WinUAI Active é que ele vai abrir a janela principal. No caso, ele vai abrir o WinRAR 5.21. E aí esse processo de instalação, ele vai abrir várias janelas, e aí eu preciso usar o Ctrl Click, que vai ser o processo que, no caso, eu clico, teoricamente, automaticamente, nos botões de avanço durante o processo de instalação. Perceba que anteriormente abriu várias janelas para que pudesse ser instalado o WinRAR. E aí eu usei o Sleep, Ctrl Click, usei todos esses comandos. O comando Send, ele tem várias possibilidades. Você pode dar um Enter, pode fechar um aplicativo. O Send é muito comum ser usado. Aqui eu utilizei para fechar o programa usando aquele atalho F4. Usei de novo o Shell Execute para abrir o exemplo authority.rar, já depois de instalado. Aqui também abri o arquivo, esperei um pouquinho. No caso, eu fechei também o WinRAR aqui. Aqui eu abri o programa WinRAR novamente para que ele pudesse extrair o arquivo e gerar o folder. Usei o Send com o Enter para gerar o folder. Deixei um pouquinho o programa dormir. E aí eu comecei a fechar os programas. Aqui o Shell Execute eu usei para abrir o folder, já depois de descompactado. E abri aqui esse novo Shell Execute, eu abri o teste2.txt. Daí fechei o programa e fechei novamente. Teoricamente só foi isso que foi feito. É um programinha simples, um script simples. E acho que é só. Qualquer dúvida é só postar aí no YouTube. Este é o script da questão 3, que ao ser executado, abre um arquivo no documento Word, digita um texto, insere uma imagem, salva, fecha o documento, fecha o Word. Esse aqui é o meu script para fazer a comparação entre os dois documentos, entre o original e o que foi gerado, mas eu não consegui gerar através nem do Send, nem do Move, do Mouse Move, em que iria selecionar um dos arquivos, depois selecionaria o segundo arquivo e faria o merge entre eles, mostrando a diferença.